Teorias evolutivas de Lamarck e Darwin, um assunto do nono ano do ensino fundamental. Esse é o tema da aula de hoje. Vamos começar a aula de hoje com as teorias de Lamarck. Lamarck ele foi um naturalista francês. Ele foi o primeiro a propor uma teoria sintética para a evolução. A teoria dele foi publicada em 1809 no livro Filosofia Zoológica, e ele dizia que as formas de vida mais simples elas vão surgir a partir da matéria inanimada por geração espontânea e progridem a um estágio de maior complexidade e perfeição. Bora para esse cantinho aqui para explicar para vocês o que seria a geração espontânea. A geração espontânea é uma teoria que perdurou desde a Grécia Antiga e demorou muito tempo para ser quebrada. Ela só foi quebrada com um cientista chamado de Louis Pasteur. Então, o que é que eles acreditavam na geração espontânea? Eles acreditavam que, por exemplo, uma matéria inanimada ela poderia dar origem a seres vivos. Aqui nessa primeira imagem, essas estruturas que vocês estão vendo aqui, elas são pequenos crustáceos. Então, por essa teoria da geração espontânea, esses pequenos crustáceos, eles iriam se desenvolvendo e poderiam se tornar o que a gente está vendo aqui, que é um ganso. E também aqui, como é que eles explicavam a reprodução dos sapos? O lodo, a lama existente aqui, ela se transformaria e ao longo do tempo daria origem a um ser vivo. Essa que é a teoria da geração espontânea ou abiogênese. Olha o A aqui de novo. Em uma palavra de biologia, A significa o quê? Ausência ou não. E bio é vida, gênese é formação. Então aqui, formação de um ser vivo a partir da matéria inanimada. Então, a biogênese ou geração espontânea. As pessoas acreditavam que matéria inanimada, que matéria morta, poderia dar origem a um novo ser vivo. Para nossa época agora, a gente pode pensar, nossa, que absurdo pensar nesse tipo de teoria. Mas para a época era válida, haja visto que eles não tinham todos os mecanismos de observação que nós temos hoje em dia. Lei do uso e desuso e transmissão dos caracteres adquiridos. Vamos nos ater à imagem aqui das girafas para entender bem rapidamente esses dois conceitos. Então, para Lamarck existia uma espécie de girafa. Essa girafa, ao alongar o pescoço para, por exemplo, alcançar a vegetação do qual elas se alimentam, ela ia paulatinamente, gradativamente, ganhando um pouquinho mais de tamanho nesse pescoço. Então, ao se reproduzir, essas características eram passadas para o descendente. Então, quanto mais se usa uma região, mais essa região vai se desenvolver. Essa é a lei do uso e desuso. E a transmissão dos caracteres adquiridos entra onde? Ao se reproduzir, essa espécie ela passa através da reprodução essa característica para o seu descendente, para o seu filho. Então, de forma bem simples, está aí a lei do uso e desuso e a transmissão dos caracteres adquiridos. Hoje nós sabemos que ao usar demais uma estrutura, ela não vai crescer e aumentar enormemente de tamanho, à exceção da nossa musculatura, que ela tem essa capacidade de ter hipertrofia e de crescimento, mas não dá para dizer que eu vou usar muito a minha mão e a minha mão vai crescer enormemente nesse processo. As ideias de Lamarck, nós não devemos criticá-las nem refutá-las, porque elas tiveram uma grande importância para a época. Ele foi o primeiro naturalista a propor o tema de evolução. Então foi por isso que as ideias dele não foram aceitas na época, principalmente por pressões religiosas. Hoje nós sabemos que usar muito ou pouco uma determinada estrutura, ela não vai crescer muito e nem vai atrofiar. Agora a teoria de Darwin, que ela recebeu o nome de teoria da seleção natural. Vamos continuar usando o exemplo das girafas para que vocês possam compreender melhor a diferença das ideias de Darwin para Lamarck. Então, primeiro, a seleção natural ela consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica, eliminando aquelas características que são desvantajosas para essa condição. A expressão mais adaptado ela refere-se à maior probabilidade de uma espécie, de um indivíduo sobreviver e deixar descendente no ambiente. Notem que eu falei mais adaptado e não mais forte,
que é um nome que às vezes algumas pessoas confundem. Elas costumam chamar o mais forte sobrevive. Não, é o mais adaptado àquela condição biológica. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao ambiente, eles têm maiores chances de sobreviver, como eu falei anteriormente, e deixar o maior número de descendentes. Então, lembra que eu falei lá em Lamarck que, para a teoria dele, existe apenas uma espécie de girafa, que quando ela ia se alimentar, ela esticava o pescoço, e pela lei do uso e desuso, ela aumentava essa estrutura e depois, através da reprodução, ela transmitia ao descendente. Já para a teoria de Darwin, existiam duas espécies de girafas, uma de pescoço curto e uma de pescoço mais alongado. Essa girafa de pescoço curto conseguia buscar alimentação até uma certa altura. Já essa girafa de pescoço mais longo, ela tinha a opção de buscar alimentação mais baixa ou uma alimentação mais alta. Então, o que pode ter acontecido no ambiente onde essas girafas viviam, que é o ambiente da savana, um ecossistema africano? Pode ter ocorrido de repente algum tipo de desgaste ambiental na região da savana e essa girafa aqui, ela perdeu a alimentação dela mais rasteira. Então, de repente, esses animais aqui, eles foram eliminados do ambiente por falta de alimentação. Esse, novamente, é um exemplo que eu estou dando. Já essa girafa que tem o pescoço mais longo, ela conseguia se alimentar da folhagem mais alta, ela conseguiu se reproduzir e passar essas características aos descendentes. Vocês notaram aí quem é o fator? Quem é que seleciona esse ser vivo? Quem vai selecionar é o ambiente. E as características ambientais, elas podem mudar de uma hora para outra, e ora favorecer uma espécie e depois favorecer uma espécie completamente diferente. Mais um exemplo para ajudar no entendimento da teoria da seleção natural. Vamos supor que uma população de ratos, ela é composta por ratos que têm duas pelagens, uma pelagem mais clara e uma pelagem mais escura. Só que esses ratos, eles vão se mudar da sua antiga área de habitação para uma área onde tem uma rocha que ela é mais escura. Vocês vão notar que a partir do tempo, esses ratos de pelagem mais clara, que eram maioria na população, eles vão diminuindo. Por quê? O ambiente, ele mudou. Ele fez com que esses ratos mais claros se tornassem mais visíveis para os animais que se alimentam deles. Então, o ambiente, ele selecionou positivamente quem? Os ratos de pelagem escura, que puderam se camuflar aqui na rocha, aqui nesse material mais escuro. Então, com o tempo, a população de ratos de pelagem escura, ela se transformou maior do que esses ratos de pelagem mais clara que nós estávamos vendo aqui no primeiro quadro. Então, é dessa forma que funciona a teoria da seleção natural. O ambiente vai selecionar aquela característica que convém para aquele espaço, para aquele tipo de local onde uma espécie mudou ou para onde uma espécie migrou e assim por diante. Muitas das observações que levaram Charles Darwin a elaborar sua teoria evolucionista, elas ocorreram durante a viagem ao redor do mundo como naturalista que ele fez no navio HSS Beagle. Durante os 5 anos que durou a viagem, iniciada em 1831, Darwin visitou diversos locais da América do Sul, inclusive o Brasil, visitou a Austrália, além de vários arquipélagos tropicais. O mapa aqui ele mostra a rota de viagem de Darwin durante esse período de pesquisa. Durante a viagem do Beagle, ele fez algumas escavações na Patagônia, onde ele encontrou fósseis de mamíferos já extintos. E Darwin ele descobriu que esse animal era um fóssil gigantesco com organização esquelética muito semelhante à dos tatus que hoje habitam o continente sul-americano. Então esse animal gigante, bastante grande se comparado ao nosso pequeno tatu de hoje, ele basicamente tem a mesma estrutura, só que com uma complementação, com uma modificação do tamanho e alguma adição de essas dobradiças biológicas que existem aqui na carapaça do tatu, que esse animal não tem, mas de resto eles têm estruturas basicamente muito parecidas. O arquipélago de Galápagos, que é um conjunto de pequenas ilhas que fica mais ou menos nessa região, situada a
800 quilômetros da costa do Equador, no Oceano Pacífico, Darwin encontrou uma fauna e uma flora altamente peculiares que variavam ligeiramente de ilha para ilha. Um exemplo dele foram esses pássaros chamados de tentilhões, e ele notou que, dependendo da ilha e do alimento considerado naquele local, o bico dos pássaros ele ia mudando ligeiramente. Por exemplo, existiam pássaros que o bico ele era grande e forte, porque ele era usado para esmagar sementes que eram grandes e duras. Em compensação, na outra ilha, ele já encontrava um bico maior, só que esse bico era afiado e ele conseguia cortar e agarrar insetos. Na outra ilha, era um bico mais curto, que ele servia para apanhar insetos em algumas fendas do solo, e assim por diante. Então ele fez essas observações, ficou muito encantado com outros animais que encontrou também, mas o grande exemplo aqui da ilha de Galápagos são os exemplos dos tentilhões, que ficaram conhecidos posteriormente como os tentilhões de Darwin. Contudo, para a formação da teoria da seleção natural não foi rápido assim. Darwin só se tornou verdadeiramente evolucionista vários meses após regressar da sua viagem, em cerca de 1837. Só então ele pôde compreender o significado evolutivo de suas observações em Galápagos e em outros locais ao rever suas anotações e submeter o material coletado na viagem a diversos especialistas. A pergunta que Darwin se fazia era a seguinte: se os animais e plantas tinham sido criados tal e qual se apresentam hoje, por que razão essas espécies são distintas? Mas, notadamente, você vai encontrar algumas semelhanças entre elas. Como os pássaros e as tartarugas de Galápagos foram colocados pelo Criador em ilhas tão próximas e não distribuídas homogeneamente pelo mundo? Era realmente surpreendente que as ilhas de clima e condições físicas semelhantes, mas distantes uma das outras, como era o arquipélago de Galápagos e Cabo Verde, por exemplo, não tivessem espécies totalmente semelhantes. Darwin acabou concluindo que a flora e a fauna das ilhas próximas elas são semelhantes porque se originam de ancestrais comuns provenientes dos continentes próximos. Em cada uma das ilhas, as populações colonizadoras elas foram sofrendo adaptações específicas e originando diferentes variedades de espécies. Por exemplo, as diferentes espécies de pássaros frigilívoros de Galápagos provavelmente se originaram de uma única espécie ancestral oriunda do continente sul-americano, e a diversificação da espécie original ela foi ocorrendo ao longo do tempo, o que deu esse resultado de pássaros que são semelhantes, mas com algumas diferenças na adaptação de bico ou na adaptação de patas, dependendo do local onde eles vivem e da forma de alimentação adotada.